Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor com todos. Eu vou começar aqui pelo lado da José Adeude e da Isilda, que precisamos abençoar vocês. Vocês estão se desligando dessa cobertura, vocês já estão membrando em outra igreja. Louvado seja Deus, porque vocês não ficam soltos, porque a palavra é firme em vocês e vocês vão continuar. Então, eu quero orar. Pode ficar aí mesmo, eu acho que tudo bem. Fique em pé, igreja. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela transforma, ela restaura, ela reconstrói. E a irmã Isilda deu testemunho de como ela e a sua casa foram abençoados pelo conhecimento do Senhor. Nós somos instrumentos, ficamos felizes por isso, Senhor, mas é o Senhor, é o teu evangelho, a tua boa nova. E também o José Adeildo, que agora é seu esposo, que o Senhor os abençoe, que no lugar onde eles estão agora, fincando suas raízes, que eles possam prosperar em todos os aspectos de sua vida, mas essencialmente que possam também ter a alegria de levar pessoas à salvação através de Jesus Cristo, o Senhor. Nós os abençoamos para que vão na paz do Senhor e para que colham frutos abundantes na sua carreira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Dá um aplauso ao Senhor. A gente fica triste, está aplaudindo, não é porque eles não vão aplaudir, né? Mas a gente fica triste, como eu creio que você sinceramente falou, mas nós estamos contentes porque Deus faz a obra. Deus faz as coisas sempre perfeitas. E o jeito dele agir é sempre o melhor. Amém? Diga aí. Bola de Neve, Suzano. Glória a Deus. Não, amém. Tudo bem. Fica na paz. Glória a Deus. É uma igreja reconhecida por nós. Louvado seja o Senhor. Eu quero falar um pouco sobre renovação daqui a 2 semanas, né? Nós estamos naquele processo de contenção de despesas, então nós vamos precisar daqueles refrigerantes dos rapazes, né? E vamos precisar, não de pratos, porque fica uma coisa confusa, mas eu creio que o novo sistema de lanche tem sido satisfatório, tem sido gostoso e tem sido um pouco mais econômico. Então, nós vamos levantar ofertas voluntárias. Quem que vai recolher? Nós não temos saquinho para recolher ofertas, mas quem que recolheu das últimas vezes? A Fernanda não está, hein? A Gláucia vai recolher, porque a Fernanda agora, provisoriamente, está em Campinas. Ela não se desligou da igreja, mas não vai poder vir sempre até que um novo emprego seja aberto para ela, como eu creio que vai acontecer. Ainda creio em ressurreição. E estou esperando em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem alguma outra coisa para avisos? Então, por favor, Marina, enquanto a Marina se prepara, não se esqueçam do retiro. Aliás, eu tenho que falar uma coisa. Retiro não pode ser oferta anônima. Alguém, dia 17 de outubro, fez um depósito de R$100 em dinheiro, em algum caixa automático. Talvez tenha dito para alguém, mas não chegou a mim, não está registrado. Se foi você, me procura, porque eu preciso te escrever. Senão você deu esse dinheiro, eu vou te cobrar depois, porque não está registrado. A entrada foi registrada, mas eu não posso acreditar a ninguém se a pessoa não disser, fui eu que fiz o depósito. Foi em caixa automático, dia 17 de outubro. Eu não sei que dia de semana que foi, mas você pode procurar se lembrar. Talvez você tenha dito para alguém, olha, eu estou depositando, mas não chegou a mim. Então, perdoe a nossa falha, mas me ajude. Se você depositou, venha dizer fui eu. Ok, Marina? Por outro lado, nós precisamos cobrir as despesas já levantadas. A igreja tem quase 20 mil já empregados, fora aquilo que já entrou e que a gente já repôs o caixa da igreja. É muito dinheiro para a igreja nesta fase e eu preciso que você se inscreva se você vai.
até porque nós precisamos saber se realmente estamos firmes com a questão de retiro. Votorantim, sim. Praia Grande também. Praia Grande tem mandado inscrições. Votorantim também mandou. Espero que a Água da Rocha de São Paulo não falhe. Sábado agora, nós temos nossa próxima reunião, às 5h30, de adolescentes. E no sábado, dia 10, marquem na agenda de vocês, às 4h, nós vamos fazer filme com pipoca. Cada um traz sua pipoca, seu refrigerante. Eu vou avisar mais vezes, mas reservem sábado, dia 10. Você pode fazer com manteiga, mas faz um pouco sem sal para poder... A pipoca é gostosa salgada, mas muito sal não dá certo. Mas só para adolescentes. Só para adolescentes. O pastor presidente tem direito de estar em qualquer lugar. Não adianta. O pastor presidente tem direito de estar em qualquer lugar. Agora, sábado agora é 5h30. Viu? E dia 10 é? Às 4. Sábado que vem nós vamos ter um culto só com louvor nos moldes do que a gente fez no renovação do mês passado lá em Votorantim. O grupo do sábado vai fazer uma parte do louvor, o grupo do domingo vai fazer outra parte, depois a gente mistura, depois separa. E a nossa intenção é adorar o Senhor, apenas adorar o Senhor. É o sábado que vem, não é renovação. Para este sábado agora, dia 19. Aqui não vai ser no renovação, vai ser no sábado comum. Mas neste sábado nós queremos fazer uma adoração completa, no sentido de que nós vamos praticar todas as partes de um culto de adoração como era feito. Então, se você puder, nós convidamos você também a comparecer com alguma oferta ao Senhor. Nós estamos falando de ofertas de bens mesmo, tá? Nós vamos ofertar ao Senhor nosso louvor, nosso ser, nosso espírito. Nós vamos ofertar de uma forma concreta ao Senhor. Então, já estou avisando agora para você não ser tomado de surpresa depois. Amém. Então, glória a Deus. Traga também visitas, porque o louvor mexe com os corações das pessoas, o Espírito Santo atua. Ok? Algum outro? Não? Amém. Louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus. Vamos orar mais um pouco. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor já está presidindo desde o começo desse culto. A tua presença foi invocada, o Senhor está se manifestando aqui já várias vezes, mas nós precisamos de mais de ti. Então, ajuda-nos, Senhor, ajuda a mim como pregador, ajuda os irmãos ouvindo, que a bênção da tua palavra possa aquecer cada coração, que possamos sair daqui muito animados, muito fortalecidos. Como ouvimos no outro dia, como o Senhor fortaleceu Elias com o teu pão e a tua água. E ele pôde andar 40 dias e 40 noites e escalar uma montanha para estar na tua presença. Faz isso conosco também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Meu texto hoje vai estar em Malaquias, texto central. Mas não é o capítulo 3, é o 2. Eu vou pegar um versículo só, porque foi sobre ele que o Senhor me chamou a atenção. E nele eu vi todo um ensino que eu já tenho dado. Eu vou falar francamente, esses versículos que eu vou chamar, todos eles já são repetidos diversas vezes aqui, mas eu não fico acanhado porque eu entendo que faz um conjunto de uma mensagem. Eu não trago nenhum versículo especificamente novo, mas eu creio que o Senhor fala através de cada um. Na verdade, o Senhor já falou através dos testemunhos na direção que eu vou adotar para esta palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós sabemos que o livro de Malaquias fala muito sobre os levitas, os sacerdotes, os líderes do povo de Deus, e geralmente fala num sentido de exortação, de repreensão também. Eu não quero aqui destacar este sentido. Eu vou pegar este texto porque ele em si contém verdades do Senhor, e eu vou trabalhá-lo não fora do contexto, mas eu vou trazê-lo para a nossa realidade presente. Amém? Então, capítulo 2, versículo 7.
Porque os lábios do sacerdote, e por isso não vou ler o restante do capítulo, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vou repetir a leitura para ficar bem firmada. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele, o sacerdote, é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Para falar do sacerdócio no tempo do Novo Testamento, eu não posso escapar daquele versículo que a gente cita a todo momento, toda vez. Você já deve saber de cor o endereço dele. Se alguém quiser arriscar, é só falar bem alto. É 1 Pedro 2,9. Porque este versículo da carta de Pedro aplica aos crentes do Novo Testamento as atribuições sacerdotais. Está escrito em 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Vou repetir. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu gosto desse exclusiva, saliento esse exclusiva. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real. E real aqui não significa simplesmente alguma coisa que é real, que existe, de fato. Real aqui significa reino de sacerdotes. É esse o sentido de sacerdócio real. Nós somos um reino de sacerdotes. Na verdade, um dos lemas desta igreja, está lá na visão, é cada crente um ministro. E ministro é aquele que serve. Serve aqui não é no sentido de prestar. Serve aqui no sentido de servir. De fazer a obra para o chefe, para o patrão. Que é Deus, é o Senhor Jesus. De modo que todos nós aqui temos este chamado sacerdotal. E esse chamado de governo também. É evidente que nós somos pessoas em diferentes estágios de crescimento espiritual, até por questão de tempo. Alguns chegaram outro dia ao Senhor, outros já estão já faz mais tempo. Ouvi do irmão que já faz um ano que está aqui. Para mim parecia que foi ontem. É engraçado como o tempo passa e a gente não percebe. Mas, e é evidente que, como nós nascemos criancinhas em Cristo, como a Bíblia fala da gente quando chega Jesus, é novo nascimento, somos criancinhas em Cristo, nem todos têm a mesma estatura espiritual no sentido de crescimento. No sentido de que é uma pessoa já completa em Cristo, todos nós somos iguais. Desde que nascemos de novo, em Cristo estamos completos. Porque Ele já consumou a obra. Ele mora em nós, de modo que nós já somos aquela criatura, raça eleita. Nada precisa ser acrescentado nesse sentido. Cada crente é um ministro. Agora, lá, voltando a Malaquias, eu devia ter marcado para não ter que ficar procurando, mas é fácil achar, é logo antes do Novo Testamento. Diz que os lábios do sacerdote. É interessante que, quando fala aqui de lábios de sacerdote, imediatamente eu lembro também de Pedro.
Porque ela diz que nós somos chamados para ser raça de Deus, povo de propriedade exclusiva dele, e diz para proclamar, diz. É evidente que proclamação é feita com os lábios. Estou aqui proclamando o Senhor. E se você também é sacerdote, você precisa entender que os teus lábios precisam também assumir aquilo para o que foram feitos. Agora, os nossos lábios foram feitos para proclamarmos as virtudes de Jesus Cristo, Senhor. Em qualquer circunstância. É interessante que ontem nós tivemos aqui pessoas que estiveram falando, e algumas pessoas falaram da habilidade que Deus lhes deu de entender que tinham que deixar a timidez de lado e não ficar mais com vergonha de proclamar Jesus, mas consagrar e dedicar os seus lábios a dar testemunho do Senhor Jesus. O Senhor está fazendo uma obra continuamente, Ele está falando as mesmas coisas. Foi muito enfatizado ontem esse aspecto, não foi, Antônio? Glória a Deus. Mas ele fala aqui, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Guardar o conhecimento. É evidente que para guardar, tem que primeiro ter. Quando nascemos de novo, conhecemos alguma coisa sobre o Senhor que foi suficiente para nós crermos nele, entregarmos nossa vida a ele. Mas esse conhecimento depois vai ser acrescentado. Eu queria que vocês lessem comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segundo Timóteo 2,15. Primeiro, já me assustei com o texto. Segundo. Procura, veja, uma ordem, procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós estamos falando de conhecimento. Você nasceu de novo, está crescendo. Você entrou já no prezinho? Não sei qual que é a ordem, jardim da infância, primário. Você procura adquirir conhecimento. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Cada crente é um ministro. É com você, não é com quem está aqui em cima. Que maneja bem a palavra da verdade. Essa exortação de Paulo indica que é possível nós termos a palavra da verdade em nossa mão e não sabermos manejá-la. Quantos aqui já treinaram o manejo de uma espada? Se você nunca fez isso e eu der uma espada para cada um, não vai servir para grande coisa. Aliás, eu vou te falar, eu tenho uma em casa, é pesada, que é uma coisa. Se você não tiver bem treinado com aquele negócio, você não faz nada com aquele negócio. Porque eu fiz o CPUR, então, o oficial da reserva tem uma espada, né? Então tem uma espada em casa. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a espada do Espírito. Ela precisa ser bem manejada. Ela precisa ser manejada com destreza, com habilidade. E aqui eu vou aproveitar e fazer uma pequena promoção. Não é porque esteja acabando, nós só temos 7 desses livrinhos. Mas já que cada crente é um ministro, e você sabe que é um ministro, eu recomendo fortemente este livro. Na verdade, tem aqui por R$18, é uma pichincha. Eu estou pensando até em fazer uma liquidação dos nossos livros aqui. Nós temos livros da Isis, do Apocalipse, que, se não me engano, o nosso custa R$10. Posso vender por 10, desde que saia tudo. Mas por aí está muito mais caro. É bem mais que isso. O nosso é que entra por 10. Hein? Não, o nosso é 10. Nós não pagamos 30 por ele. Nós pagamos 10. O que é 30 é o que a Isis vende aí. Hein? Ela vende por 50. Amém. Não quero fazer dinheiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte.
manejando bem a palavra da verdade. Esse livro ensina, nos aspectos principais da palavra de Deus, a dividir os textos conforme a sua aplicação. De modo que, se você tiver esse livrinho e se você o aprender, você vai ter muita habilidade para entregar a palavra de Deus nas várias reuniões da igreja. Se você não tem ainda, não saia esta noite sem ter, mas corre porque tem só 7 aqui. Scofield, C.I. Scofield. Manejando bem a palavra da verdade. Esse tem por aí. Aliás, é uma nova edição, mudou um pouco o formato, mas o conteúdo é o mesmo. Amém? Então, na verdade, precisamos guardar o conhecimento, mas antes de guardá-lo, precisamos adquiri-lo. E nós devemos entender também o sentido de guardar. Há 2 sentidos de guardar. Um sentido de guardar é de preservar, impedir que se estrague. Esse é um sentido que essa palavra guardar, ou que se perca, você guarda, põe no cofre. Há esse sentido de guardar. Mas há o outro sentido de guardar, que significa observar, cumprir. E eu creio que Malaquias está falando desse sentido. O sacerdote deve guardar o conhecimento, ou seja, deve observar a prática daquele conhecimento, deve cumprir a sua prática. João 14 fala sobre isso. Jesus ensinou isso. Então você se dedique a aumentar o seu conhecimento da Bíblia, da palavra, dividindo corretamente, manejando bem a palavra, mas também cumprindo. Para não citar o assunto daquele homem que construiu a casa sobre a rocha e sobre a areia, o que construiu sobre a rocha, ele ouve a palavra, ele a pratica, ele põe em prática. Mas João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, presta atenção, Jesus é graça. Ele é a graça que nos é dada pelo Pai. Mas ele fala, eu tenho algumas ordenzinhas que lhes dou. Não está falando dos 10 mandamentos da lei. Está falando das suas instruções, aquilo que ele quer que façamos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Quantos aqui amam Jesus? Então, os nossos lábios devem cumprir o conhecimento, devem guardar o conhecimento. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E o verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Bom, isso já aconteceu conosco, nós já recebemos o Senhor, mas agora temos esta ordem. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mais do que uma ordem, é uma identificação, dá uma segurança para nós do que somos realmente em Cristo. Amém? Mas também, segundo Timóteo 3,16, completa esse assunto. Segundo Timóteo 3,16. Diz aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para 4 coisas. Inspirada por Deus já é uma coisa tremenda. Você ter algo que Deus inspirou aqui no planeta Terra é um bem extremamente precioso, é um tesouro, Elcio. E muitas vezes a gente despreza esse tesouro. Às vezes pensamos em comparar com esse monte de livros escritos por aí, com todo tipo de doutrina, de ensino, de aplicação, mas sabe, nós temos um tesouro. Tesouro da sabedoria de Deus. Útil. Para quê? 4 coisas. Útil para ensinar. Ensino é nobre, a gente gosta. Para repreender.
Nos tempos modernos, ninguém gosta de falar em repreensão. Repreensão não. Mas a Bíblia fala, é necessário repreender. E esta palavra é útil para repreender. É útil para a correção. Só dar bronca, dizer que está fazendo errado, não adianta. Tem que corrigir o que está sendo feito errado. E aqui, o sentido da palavra acompanha o sentido da exortação. A exortação é pegar pela mão e conduzir a pessoa a fazer aquilo que ela não sabe fazer. Corrigir significa, para de fazer o errado, eu vou te ajudar, eu vou te encaminhar para fazer da maneira correta. Depois de repreendido e arrependido, reconhecendo que está errado, é preciso ensinar da maneira correta. E, finalmente, para a educação na justiça. Quantos aqui sabem que são uma raça nova criada por Jesus, por Deus em Jesus Cristo? Pois bem, você tem que ser educado naquilo que é a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? É Cristo. E nós temos que ser educados nessa justiça. Nós não nascemos sabendo. Nós precisamos aprendê-lo. Amém? Ok. Caminhando mais um pouquinho. Vamos voltar a Malaquias. Você está compreendendo bem a palavra? Ela está sendo útil. Nossos lábios devem guardar o conhecimento. Interessante que os testemunhos foram vários, mas eles enfocavam coisas que eu estou falando. Eu vou tomar liberdade, Zilda. Você disse aqui que da sua boca saía palavrão. Eu sei que não é fácil a pessoa vir aqui e declarar isso, mas eu entendo, conhecendo a raça humana, que 99% de nós aqui já falamos palavrão. Eu tive uma época que minha boca se sujou e eu falava muito. Nunca na frente dos crentes. Das frentes dos crentes era bonitinho. É meu tempo de mocidade. Mas um dia o Senhor me deu uma reprimenda que foi até um sistema... Deus faz as coisas delicadamente. Alguém falou alguma coisa e não foi no culto, não foi um profeta, mas lá na rua me falou algo. O que ele falou calou aqui. Daquele dia em diante, nada mais saiu da minha boca semelhante àquilo. Nunca mais. Porque o que ele falou me envergonhou. Foi uma repreensão. E aquilo mudou meu comportamento nesse assunto. Mas esses lábios devem ser preservados. Devem ser santificados para Deus. Às vezes você não fala muito palavrão. Mas eu vejo muitos cônjuges, um dizendo para o outro, eu vou usar aqui a palavra, eu abomino falar essa palavra, mas vou usar para ficar bem claro. Eu vejo, não me enche o saco. Desculpa, esse lábio, ele deve ser preservado. Ele deve ser guardado. Você é um idiota. Desculpa, esse lábio tem que ser preservado, ele tem que ser guardado. Porque o Senhor nos chamou para nos usar como seus ministros, para servi-lo. E agora a consagração tem que passar por esses pequenos detalhes, que não são tão pequenos assim, porque eles fazem toda a diferença. Lipe deu um testemunho ontem, eu vou tomar posse de muitos testemunhos. E ele falou que o procedimento na quadra levou uma pessoa a se decidir por se tornar crente. Lá ele não aprendeu o evangelho, mas motivou-o para se agregar à igreja, onde ele aprendeu o evangelho e veio à salvação em Cristo. De modo que aquilo que sai, a maneira como a nossa boca é usada, ela é de extrema importância. Não só para Deus, mas especialmente para Deus, porque a conversão das pessoas também é para Ele. Amém? Tentando continuar. Da sua boca, do sacerdote, devem os homens procurar a instrução. A coisa é de tal forma que, se você entender essa palavra, nós consertamos, mas ela está um pouco, vai ter que voltar a fazer o conserto. Então, não se distraiam com isso aí, não. Estou falando da lâmpada aqui, que nós já consertamos, mas o conserto não ficou muito bom. Ela acende e apaga.
Eu estava falando dos homens procurar a instrução. Nos testemunhos também apareceu um pouco disso. Mas você deve estar habilitado de tal forma pelo Espírito Santo na palavra, no conhecimento, porque já aplicou a palavra na sua vida, você já tem experiência de como ela funciona. Você não vai falar teoria, você vai falar como ela é eficaz, como ela funciona, como ela produz resultado. De tal modo que você não precisa fazer propaganda de si ou botar uma placa aqui em cima e dizer, eu dou a instrução da Bíblia. Você não precisa fazer isso. Se o Espírito Santo já fez esta obra em você, ele vai atrair pessoas que se interessem em te ouvir naquilo que elas precisam. Quantos aqui já tiveram a experiência de alguma pessoa procurar e dizer, me fala alguma coisa, me ajuda nessa situação que eu estou passando? Por favor, não negue levantar-se a sua mão se alguém já te procurou. Porque é desse jeito que as coisas são. A pergunta que eu faço é, estamos preparados para dar este pão, para fornecer esta água para as pessoas? É disso que ele está falando. Da sua boca devem os homens procurar instrução. Você, hoje é sacerdócio real. Lá falava do sacerdócio que estava falhando lá. Mas hoje talvez estejamos nós falhando aqui. Não basta você dizer assim, que bom que você procurou saber sobre Jesus, vou te levar para o pastor. Não, você é sacerdote. Você é sacerdote real, sacerdócio real. Você tem o que dar. Quantos aqui têm o Espírito Santo? Tem certeza que tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você tem tudo o que precisa. Porque é ele que vai convencer as pessoas. Mas ele usa a palavra, que é a espada do Espírito. Faz sentido? Está fácil de entender? Os homens devem procurar instrução. Vamos ver Tito 1, verso 9. Está falando aqui de bispos. O verso 7 fala, é indispensável que o bispo seja irrepreensível. São recomendações à igreja para escolher presbíteros, anciãos, bispos, pessoas que pastoreiem o povo. E no verso 9 explica que seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder. Está falando da palavra que é a água, mas agora entra com poder que se refere a quem? O poder se refere a quem? Ao Espírito Santo. O Espírito Santo dinamiza esta palavra. Ele transmite poder através da palavra. E esse poder é tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Não é a argumentação lógica que convence, é o poder da palavra que produz convencimento. Quando ela é ministrada na unção do Espírito Santo. Ele deve ser apegado à palavra fiel para exortar e para convencer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, mostra como este assunto de estar com a boca pronta para atender aqueles que vão procurar a instrução, é um assunto de cada um de nós aqui presente. E você que está sentado aí. Esse rapazinho de camisa vermelha e aquele outro do seu lado, vocês estão aprendendo esta palavra para ter o que dizer para alguém.
Primeiro vocês aplicam a própria vida. Depois vocês vão falar, eu apliquei na minha vida e funcionou. E aqui ele diz a respeito de cada crente. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Tem gente que é teimosa e rebelde, precisa ser admoestada. Consoleis os desanimados. A gente desanima, e hoje em dia a gente desanima mais fácil ainda. Mas precisa ser consolado. Que consolo? O Senhor está sobre todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele me guia a pastos verdejantes. Ele me leva a lugares tranquilos de águas. Ampareis os fracos. Não adianta você só ficar com o porrete na mão para bater em quem está errado. Você precisa saber levantar. Estender a mão e levantar. Porque esta é a função sacerdotal. E sejais extremamente pacientes para com todos. Fiz uma paráfrase. A palavra é meio difícil, longânimos, mas essa expressão, esse começo longo, dá a entender uma longa paciência, uma extrema paciência para com todos. E evitar que alguém retribua a outrem mal por mal. Ensinando as pessoas a seguir o bem uns com os outros, para com todos. Para criar na igreja o lugar próprio, onde aquela pessoa que foi testemunhada aqui, pelo Berg, que disse lá, eu fui lá e encontrei amor. Dificilmente alguém terá dado muita coisa para ela, talvez pouca gente tenha falado com ela, mas o clima que se forma numa igreja que obedece à palavra, transmite essa sensação de paz e segurança àqueles que entram nela. Sim ou não? É dessa maneira que as coisas ocorrem. Agora, a parte final de Malaquias. Versículo 7 do capítulo 2. Vou ler de novo. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. A minha oração hoje, já antecipada, antes do final desta pregação, é que as pessoas procurem você para receber a instrução de Deus. Mas a minha oração também é para que, ao procurar você para receber a instrução, recebam a instrução correta segundo a palavra. Amém? Mas por que tudo isso? Porque o sacerdote, ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Esta é a comissão. Esta é a comissão. Agora, querido, presta bem atenção no que eu vou dizer. Deus escolheu cada um dos seus mensageiros. Ele escolheu a dedo. Não sei o quanto você se valorizava a si próprio, mas ele escolheu a dedo. Talvez você esteja numa fase da sua vida que você só veja defeitos no que você faz. Mas ainda assim eu volto a dizer, Deus te escolheu a dedo, Ele sabe o que quer fazer com você. Ele sabe o que quer obter de você. E Ele sabe como obter de você. Na verdade, Ele já fez tudo o que era necessário para obter de você. Mas a ênfase que eu quero dar agora é que grande privilégio, que honra. Quantos aqui já ouviram falar de Deus? Levanta a mão se você ouviu falar de Deus. Quantos aqui já creem de fato em Deus? Quantos aqui já têm alguma noção de quão grande é Deus? Este diz para mim, diz para você, você é meu mensageiro. Levante os olhos para o céu e olhe para Deus. Claro, figurativamente, você não consegue nem contê-lo dentro da sua visão. Ele é infinito. Este, o soberano, o poderoso, ele diz,
você é meu mensageiro. Você pode imaginar honra maior do que essa na tua vida? Você consegue imaginar honra maior do que essa na sua vida? O Criador de todas as coisas, aquele que fez todos os homens, todas as mulheres, aquele que controla tudo, aquele que comprou uma salvação preciosa para cada um, aquele chega para você e diz: você é meu mensageiro. O que ele espera quando ele diz isso? O que Deus espera quando ele diz isso? Você é meu mensageiro. O que ele espera? Proclame o meu nome. Proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é um peso, não é uma obrigação para se carregar, é uma honra tremenda, é um privilégio tremendo. E mais, com uma grande recompensa, porque quando você faz isso, o Senhor te enche de alegria no coração. O Senhor nunca fez ameaça se você não proclamar, não é nada disso. Mas Ele prometeu que vai dar alegria quando você produzir fruto. Alegria que ninguém poderá tirar. É uma honra. Segundo Coríntios 6, só para completar o sentido. Quem já sabe de como, pode falar o nome que nós somos chamados aí. Se você já leu, não fale. Era para falar de cor. 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, porque dele. Tudo provém dele. Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, através dele. Por meio dele. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Às vezes, quebra um pouco, mas essa palavra imputação, imputar, não imputando, quer dizer que Deus não põe mais na nossa conta. A dívida já foi rasgada. É esse o sentido. Quando diz que não imputando as transgressões, nós cometemos pecados, mas a dívida está rasgada, ele já não põe mais na nossa conta de devedores. Eu sou obrigado a explicar, porque às vezes a pessoa não entende ainda. Todos entenderam o que significa não imputando a nós as transgressões, aos homens as transgressões? Entenderam todos? Alguém ficou em dúvida? Deus não põe mais na nossa conta, estava na nossa conta, mas ela foi transferida da nossa conta para a conta de Cristo, que lá na cruz pagou o preço e se tornou a nossa justiça. Completando a leitura. E nos confiou a palavra da reconciliação. Lembra o que diz dos lábios do sacerdote? Eles devem guardar o conhecimento, porque da sua boca os homens devem procurar a instrução. Essa é a palavra da reconciliação, que tem que estar na ponta da língua para poder ser transmitida. Mas é fácil. Como é que eu vou decorar a palavra da reconciliação? Você não vai decorar. Ela fez efeito na tua vida. E se ela fez efeito na tua vida, é só você lembrar o que ela fez. Já está pronta. É só falar. Foi dito aqui, parei de fumar. Tudo bem, não ia te levar para o inferno, depois que você tem Jesus, está perdoado. Mas é vício, é terrível, é um peso nas costas de quem já fumou e queria parar e não conseguia. Mas sabe, o Senhor liberta. Você fala, o Senhor me libertou. Eu não pus nenhum adesivo, não tomei nenhum remédio, mas o Senhor me tirou o vício. Eu nem sei mais o que é esse negócio. Glória a Deus. Começou a espocar um glória a Deus, aleluia. Quem já passou por isso sabe o que é. Terrível. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo.
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você fala, é como se Deus estivesse falando. Presta atenção, a gente não dá o devido valor a isto. Você fala, é como se Deus falasse por você. De modo que se aquela pessoa não estiver te dando ouvidos, você não precisa ficar nem preocupado. Fique triste por amor àquela pessoa, mas não carregue peso. Deus está dando um recado. Eu só estou passando o recado de Deus. Infelizmente não entendeu hoje, mas que o Senhor permita que fique na memória dele e que depois o Senhor junte com outras impressões, de modo que essa pessoa venha se lembrar e venha se arrepender e venha se converter. É o que a gente espera quando a gente exerce esse trabalho de embaixador. É interessante, ele veio falar aqui disto. E eu reconheço que o Senhor está levantando o Berg para promover um mover de evangelismo pessoal de rua, que foi origem do trabalho de nossa igreja também. E que hoje nós estamos praticando pouco. Há ainda boa prática, mas lá em Votorantim estão praticando intensamente. Estão praticando bastante. E com poder. Porque o Senhor vai na frente. O que ele estava descrevendo, ele falou pouco. Comigo ele descreveu em detalhes várias passagens da situação do Islã. A pessoa está chegando numa casa, parece que Deus já entrou ali antes. O Senhor vai na frente. E aí, fica mais fácil. Porque ele já está quebrantando. A pessoa começou a chorar porque levantou a mão. O Senhor já estava indo na frente, já foi lá dentro do coração. Porque a conversão é quando Cristo entra na vida, mas ela começa a operar antes. O Espírito Santo começa a operar nas pessoas ainda antes delas virem a declarar Jesus como Salvador. Às vezes Deus trabalha por anos no coração de uma pessoa, até que ela venha a crer. É uma honra, mas é também uma unção. E eu tenho que ir lá para Isaías 61, claro. Porque algumas coisas aqui foram ditas. Isaías 53 foi cumprido aqui. Vocês já viram quantas vezes a Isabel veio dar testemunho? Hein? Desculpa, Isabel, vou falar um pouquinho de você. Não fica brava comigo, mas você já viu umas 30 vezes. Talvez as pessoas falem assim, ela dá esse testemunho já 200 vezes, não acontece. Mas sabe, José está aqui de testemunha. Numa das noites, José chegou aqui, ele estava bem baqueado. Porque ele está morando com a mãe agora. Ele falou, estou muito chateado. O que foi, José? A minha mãe não está mais enxergando. Porque uma vista já era ruim, e a outra, ela estava tateando para pegar as coisas. Ele falou aqui, estou arrepiado. Mas eu não sei se você notou alguma coisa diferente no testemunho dela hoje. Quem notou algo diferente no testemunho dela hoje? Hein? Mas como é que você viu isso? Ela deu um testemunho diferente. Ela sempre falava, o Senhor me curou. Mas depois voltava 30 dias depois, o Senhor me curou. Uma outra vez. Tinha alguma melhora, depois caía. Mas ela trouxe nesse testemunho um ingrediente diferente. Vocês prestam atenção nos testemunhos? O que foi de diferente no testemunho dela hoje? Hein? É mais ou menos por aí, mas tem alguma coisa que é bem marcante. Ela fez os exames e não tem mais aquilo que era declarado que ela tinha. O testemunho dela hoje foi diferente. Quando o José falou aquilo, eu fiquei com o coração quebrado e nós oramos juntos. Logo em seguida ele veio dizer, a minha mãe está enxergando com aquele olho. Deus é fiel. Eu sei que toda a igreja tem orado por ela, mas há um momento em que as coisas se realizam, e agora ela vem com o testemunho do médico. O médico liberou, não opera mais, porque ela está com a vista clareada. Amém?
Amém. Glória a Deus. Os testemunhos têm essa importância, eles vêm comprovar as coisas que estão sendo ditas. Isaías 61, eu sempre pulo no versículo 2, um pedaço do versículo 2. Eu não estou cortando a Bíblia, é que Jesus parou aí, quando foi falar de si e da sua unção. Então, já que ele parou aí, eu também pulo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, vícios, essas coisas, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram. Tem gente chorando para chuchu ao nosso lado. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Porque dele, por meio dele e para ele, é para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados. Embaixador, ministro do Senhor, sacerdote, você edifica coisas que estavam arrebentadas. Restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas de geração em geração. A nossa obra é uma obra de reconstrução. Na verdade, é de ressurreição espiritual das pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados. Essa é a grande honra que temos. Diga honra. Pare de pensar em servir a Deus como peso. Quando você serve realmente a Deus, você não sente peso. Ao contrário, uma alegria enche o coração e você se sente levantado. Quantos aqui podem atestar isso? É ou não é verdade? Você já experimentou isso? Mas tem um versículo que eu quero ler aqui também. O verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Se refere a Cristo? Sim. Mas se refere aos sacerdotes, porque Salmo 132 diz: vistam-se de justiça os teus sacerdotes. O Senhor colocou sobre eles um manto de salvação. Mas presta atenção, essa parte aqui é nova, é fresquinha, presta atenção. E me envolveu com o manto de justiça, como noiva que se adorna de turbante. Turbante é símbolo de autoridade. Mas fala de quem aqui? O noivo. Quem é o noivo? É Cristo. Como noiva que se enfeita com as suas joias. Mas está falando de Cristo, mas Cristo não é noiva. Não sei se você já prestou atenção nesse versículo dessa maneira. Presta atenção, isso é fresco. A unção, originalmente, é de Jesus. Ele falou na sinagoga, hoje se cumpriu essa escritura. Porque ele veio do deserto, ungido na unção do Espírito, e entrou na sinagoga e disse, hoje se cumpriu essa escritura. É ele. E eu posso reconhecer o noivo. Mas o que faz essa noiva nesse versículo? É porque esta unção, ele passa para os seus sacerdotes. Tem alguma refutação esse meu argumento? Noiva não é Jesus. A igreja é a noiva de Cristo. E ele enfeita a sua noiva com as joias. As joias são os dons do Senhor. As joias são as habilitações de Deus para que possamos ser, de fato, embaixadores. Ministros da reconciliação. Posso ouvir um amém? Este versículo 10, na minha visão, ele se refere a Cristo e à igreja. Ele traz para nós as promessas desta unção.
Então, tome com ousadia essas promessas do Isaías 61, de 1 a 3. Tome para si, são minhas. Diga, são minhas. Guarda o conhecimento. Esteja pronta para responder à instrução àqueles que precisam. E proclamem, porque você é mensageiro do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. O simples fato de você começar a concordar com Deus a respeito disso, porque você crê na palavra, e ela foi pregada como ela não foi deturpada. O simples fato de você concordar com Deus começa a trazer para você aquele toque do Espírito Santo que nós chamamos de unção. E quando você no seu lugar decide no seu coração, eu vou entrar nessa, eu vou mergulhar de cabeça. Pode crer que o Espírito Santo está se alegrando de poder capacitar cada um a andar nesta unção. Quantos aqui têm andado, só não levanta a mão, quantos aqui têm andado nessa unção? Sinta ela agora borbulhar dentro de você. Você que já tem andado. E se você está com o coração tocado, reconhecendo que Deus te faz mensageiro, então Ele vai te exercitar, Ele vai te habilitar, Ele vai fazer o que é necessário para que você flua como mensageiro dEle, qualquer que seja a tua idade. Qualquer que seja a tua idade, você tem que falar do que é Jesus para você, de qual é a sua experiência com Ele. Você não tem que inventar coisas, apenas a sua experiência tem que estar firmada na palavra de Deus. E os frutos vão continuar vindo, porque esta igreja tem experimentado muito fruto. E essas coisas vão aumentar. Elas vão aumentar cada vez mais. Você vai ser aquele que produz o fruto e que o colhe. Você pode crer nisso? Então receba em nome de Jesus. Pai, prospera e frutifica esta palavra semeada como semente neste solo fértil, nesses corações amolecidos pelo Teu Espírito Santo. Opera este poder, dá esta convicção, esta certeza, quando a pessoa estiver com medo pela sua timidez natural, lembrar-se, não, mas é o Senhor que está falando, eu estou falando em nome do Senhor dos Exércitos. Ninguém menor do que Deus está dando o seu recado, mensageiro dele. E vocês também possam começar a borbulhar no seu espírito, aí dentro do seu coração, no poder desta unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Receba em nome de Jesus e veja os resultados. Pastora Silvia. Boa noite, paz do Senhor. Queria que nós abríssemos nossas Bíblias em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23. Vou ler alguns versículos com vocês. A palavra diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. No momento do louvor, a presença de Deus era tão forte que eu lembrava desse texto e pensava que o sacrifício de Jesus na cruz foi a mostra do amor dele, que liberou o nosso acesso a Deus. Através da morte de Jesus na cruz, o véu foi rasgado e toda a distância que existia entre nós e Deus foi removida através do sacrifício de Jesus na cruz. E hoje nós temos livre acesso. E é tão glorioso que isso não se restringe à nossa vida presente, mas um dia nós havemos de estar diante de Jesus. E um dia nós cearemos junto com Ele. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E eu gostaria que, com isso em mente, nós viéssemos, por favor, tomar do pão e do cálice, em nome de Jesus. Fábio, gostaria de ouvir essa letra. Gostaria de ouvir. Bem sim. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Malaquias 3:10, famoso livro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus ele não olha para a gente com o que a gente vai dar nos dízimos e ofertas. Ele não olha para o valor, ele olha para o nosso coração. Se a gente está dando por obrigação, se a gente está dando porque a gente tem fé. Isso que ele olha. Um exemplo disso é aquela viúva pobre, que é citada na Bíblia. Ela não tinha nada para dar, porém ela teve fé e deu. E às vezes nós temos que ser essa viúva. E a gente tem que dar aquilo que a gente não tem. Por exemplo, a gente às vezes coloca o boleto aqui, o dízimo aqui, e vai para o boleto.
É do ser humano fazer isso. Mas a gente tem que parar para pensar. Deus, ele é dono do ouro e da prata. A gente tem que parar de olhar com os nossos olhos carnais e passar a olhar pelos olhos espirituais, ver aquilo que Deus pode fazer para a gente. Amém? Pode trazer seus dízimos, suas ofertas. Vamos orar? Senhor, Pai, eu te agradeço, Senhor, por esses dízimos, essas ofertas. Pai, peço que o Senhor venha conduzir, Senhor, da melhor forma de como tem que ser usada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Peço também pelas pessoas, Pai, que estão desempregadas, Pai, pelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, Pai. Que o Senhor mostre para elas, Pai, que o Senhor é Deus na vida delas, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei, eu estava com esse cântico em minha mente e o Anthony, quando falava aqui sobre a ceia, ele falava, um dia nós vamos estar na presença do Senhor, né? E vai ser uma ceia, acho que eterna, na presença do Senhor. E esse cântico fala assim, eu mal posso esperar o momento em que eu vou estar diante do Senhor para adorar o Senhor aqui, né? Algumas pessoas da igreja conhecem, se tiver mais alguém que sabe cantar e quer ajudar no microfone aqui, tá? Porque a gente é tomado sempre de surpresa, então fique à vontade, se a Esther souber, ou a Lili só que sabe, a Lia, a Glaucia, enfim, alguém para ajudar aqui, porque é complicado aqui, tá? Depois a gente chora, depois não dá certo. Mas se vier ajudar, mas vem ajudar logo, ok? Você conhece, não? Um momento precioso e santo eu reservo para nós, um momento cheio de mistério e de amor. Vou prestar louvor e adoração, quero ouvir a tua voz, entregar meu ser e receber tua unção. Neste mundo cheio de maldade, dor e falsidade, meu consolo é ter o teu amor, que é de verdade. E apesar de nem tua face e glória, homem algum poder contemplar, sei que dessa doce comunhão desfrutar. Sobre o mar de Cristo reina o Senhor, rodeado de eterno louvor. Sobre o mar de Cristo reina o Senhor, estremeço ao pensar que gozo será em tua presença estar. A Deus eu vou em tua presença eu entro agora, quero estar bem junto a ti. Eu presinto o gozo que em breve vou sentir. O meu ser inteiro te pertence, eu estou a teu dispor. O Senhor um dia com amor me comprou e
sacrifica-se e lavado neste sangue puro, com ousadia eu posso entrar em tua presença e com amor te adorar. Sobre o mar de cristal brilha o Senhor, rodeado de eterno louvor. Sobre o mar de cristal brilha o Senhor, estremeço ao pensar que gozo será em tua presença estar. A Deus eu vou adorar. Fique em pé, vamos adorar mais uma vez a Deus com o refrão. Sobre o mar de cristal reina o Senhor, rodeado de eterno louvor. Sobre o mar de cristal reina o Senhor, estremeço ao pensar que gozo será em tua presença. A Deus eu vou adorar. A Deus eu vou adorar. A Deus eu vou Glória a Deus. Enquanto a Zilda falava, o Senhor me trouxe um texto ao coração e eu queria deixar para a irmã. 2 textos, na realidade. Zil, primeiro tem Eclesiastes 3, que fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero declarar sobre a vida da irmã que é um novo tempo sobre vocês. Tempo novo. Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Quero declarar. E o outro texto, minha irmã, que eu queria também deixar para você, é Salmo 56. Fala assim a palavra do Senhor: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, bem sei disto que Deus é por mim. Irmã, interessante, quando eu estava lá, você estava dando testemunho, o Senhor me mostrou várias fases da tua vida lá na Zona Norte. E como o Senhor recolhia cada lágrima de desesperança. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, minha irmã, que as promessas do Senhor e os dons dele, ninguém revoga, são irrevogáveis. E aquele que prometeu é fiel. E a palavra fala que ele recolhe as lágrimas e guarda no livro. Sabe para quê?
para no momento oportuno ele pegar aquela lágrima daquele tempo que você clamava ao Senhor. Olha, Isilda clamou por esse assunto naquele tempo. E aí vai acontecer. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Deus é fiel. O Berg estava dando testemunho sobre o evangelismo. É muito interessante como Deus fala conosco, né? Eu tive a oportunidade de almoçar com 2 homens de Deus essa semana. E eu estava falando exatamente sobre isso, sobre a minha prioridade de ganhar almas, né? Ganhar almas, isso. Deu tilt aqui, o tic-tac parou de funcionar. A minha prioridade de ganhar almas. Meu irmão, eu não sei a circunstância que você vive e eu não quero saber. Eu já tenho meus probleminhas e eu posso dizer para vocês que são muitos. Eu não sei os problemas familiares que você tem. Esse talvez eu queira saber. Talvez eu possa te ajudar. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que existe um tempo escrito por você e esse tempo se chama hoje. Hoje. Como é que você está escrevendo esse tempo? Como você está escrevendo esse tempo para a sua vida? Meus irmãos, eu não quero te amedrontar, tá? Mas a palavra fala que Deus corrige aos filhos que ama. Sabia que a Bíblia fala isso? Eu não quero me amedrontar. Eu não quero quebrar a tua vida que você está levando como leva. Um religioso qualquer. Vem aqui de final de semana. Quem será que vai pregar hoje? Será que vai ser legal? Será que não vai ser legal? O louvor, como é que vai ser o louvor? Só eu penso isso, tá? Estou falando eu penso isso. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que o tempo que nós vivíamos há 10 anos atrás não dá mais para viver. Vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem entender isso? Não. Vocês estão conseguindo entender isso? Ou será que só eu? Eu costumo brincar que talvez eu tenha data de validade, né? Tenho falado para alguns irmãos que talvez eu tenha data de validade. Mas será que só eu consigo enxergar isso? Será? Será? Será que Deus só tem pressa comigo? Você está olhando feio, mãezinho? Está olhando feio? Está demorando? Está demorando. Então vou acabar. Será que Deus só tem pressa comigo? Será? Não sei, sinceramente eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Aonde o Senhor quer que eu chegue, eu vou chegar. Em nome de Jesus. Eu vou viver tudo aqui. Eu tinha até desistido. Eu falei, não, Jesus está bom do jeito que está. E está muito bom, eu posso garantir para vocês. Todas as áreas, apesar dos problemas que eu tenho. Porque eu entendi que vale muito a pena amar Jesus, não por aquilo que ele representa, mas por aquilo que ele é. É isso que é legal em Jesus. Ele é abençoador? Sim. Ele é galardoador? Sim. Mas é legal, é muito bom conhecer Jesus desse jeito, pelas suas qualidades, pelo jeito como ele nos trata. E é isso que interessa. Desculpa, eu quis profetizar, eu quis dar a palavra para a vida da Isilda, mas aí realmente passou para todo mundo. Meus irmãos, o tempo se chama hoje. O tempo se chama hoje. A prioridade que ele colocou no coração do Berg, será que ele colocou no coração do Berg? Meus irmãos, olha, não quero que olhe para mim, olha a vida do Berg. Vê como ele está sendo próspero. Por que será que Jesus torna ele próspero? Por que será? Por que será? Olha para mim agora, por que será que Jesus me torna próspero? Por que será? E eu quero dizer para vocês que a minha empresa é um milagre de Deus. Nós estamos terminando novembro, eu empresto dinheiro. Eu não tive um centavo de prejuízo. Vocês sabem o que significa isso? Não existe no mercado financeiro nada igual. Eu falo para os meus amigos que eu conheço, os caras falam assim, não é possível, Paulo. Paulo, toma cuidado e tal. Falando para o meu ex-chefe e tal. Meus irmãos, eu sei exatamente onde Deus quer me levar. Às vezes eu não quero ir. Ah, não, Jesus, você não quer, tá bom assim, Jesus. Tá muito bom. Mas eu sei que existe um peso sobre a minha vida.
Meus irmãos, mudou. Eu vejo, por exemplo, a vida do Tiago e da Aline, eu lembro do Romeu. É uma família preciosa para mim, a quem eu aprendi a admirar e aprender muito com a vida deles. Só que a vida como o Romeu levava, quando ele ia lá na igreja presbiteriana, junto com a Cleoni, já era, mudou. Foi bênção. Ele criou uma família maravilhosa. Deus usou muito aquele homem nas nossas vidas, né, amorzinho? Deus usou muito aquele homem. Só que não é mais assim, meus irmãos. Não, está errado? Não é que está errado. É que o tempo não dá mais. Beto, você acha que Deus está escrevendo algo na tua vida? Você acha? Então, cara, para que Deus te trouxe para cá de volta depois de tanto tempo, essa volta toda que você deu? Para quê? Para quê, meu irmão? Algo muito novo, algo muito grande, algo muito glorioso. É isso que eu entendo, é isso que eu enxergo. Meu antigo chefe, ele falava que eu era a menina de trânsito. Ele fala, Paulo, você só enxerga coisa boa e coisa ruim. Não, é que eu aprendi, eu entendo que o que Deus tem para a minha vida é muito mais glorioso do que os meus problemas. É isso que eu aprendi a entender. Mas esquece tudo. Zi, novo tempo. Eu vejo vocês novo tempo voando lá, viu? Se é para o lugar que eu estou pensando que vocês vão, voando lá, viu? Vocês vão crescer muito rapidamente em nome de Jesus. Mas a presença de Deus é a marca registrada na sua vida. Amém? Glória a Deus, levante suas mãos, por favor. Pai, muito obrigado porque um dia nós vamos morar contigo eternamente. Pai, o maior bem que nós temos é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ah, Jesus, sou grato muito ao Senhor por isso, porque um dia nós vamos participar desse momento glorioso de estar junto com o Senhor eternamente. Enquanto isso não acontece, nos ajude mesmo a proclamar a Tua palavra aqui, Senhor, e a rebanhar e ganhar muitas almas para estar junto conosco lá, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do doce Espírito seja com as nossas vidas hoje e até a Tua volta, Pai, em nome de Jesus. Amém.